Sede santos como eu sou santo, assim diz o Senhor. Vamos conhecer a história de um outro santo. Hoje, dia 24 de fevereiro, é dia de São Sérgio monge e eremita. Vamos ver como é que foi a história desse santo da Igreja Católica. Sérgio era um monge eremita na região da Cesareia de Capadócia, atual Turquia de hoje. E ele era muito conhecido e venerado em vida, porque tinha uma fama de santidade muito grande. Um homem que decidiu dedicar toda a sua vida a Deus. Nós não temos muitas informações a respeito da infância, do nascimento, da juventude e também mesmo da vida de Sérgio depois que ele se converteu e se tornou um monge. Mas nós conhecemos muito bem a história do seu martírio, porque isso está escrito, está em documentos no martirológico da igreja, recuperado daquela época. Na época de Diocleciano, por volta do ano 300, a igreja passou por uma perseguição, segundo se diz, a mais sangrenta de toda a história da igreja. Nesse período, naquela região da Cesareia da Capadócia, muitos cristãos estavam sendo presos e obrigados, diante das estátuas, dos ídolos, a renegarem a Nosso Senhor Jesus Cristo e a sacrificarem para os deuses pagãos. Quando o Sérgio ficou sabendo disso, e que, diga-se de passagem, alguns cristãos estavam de fato renegando a fé, com medo da morte, ele foi para a cidade, foi para a Cesareia da Capadócia, ele que vivia no eremitério, isolado de todos, e lá ele pregou o Evangelho. Ele falou para todos que os deuses pagãos são um nada e que o verdadeiro Deus é nosso Senhor Jesus Cristo, que é Filho do Deus vivo e que esteve na terra, contou toda a história de Jesus, evangelizou, pregou para aquele povo. E a evangelização dele foi frutífera, gerou muitos frutos. De fato, ele converteu muitas pessoas, mas foi preso, porque, de fato, ele estava incitando o povo a se tornar cristão, que era proibido naquela época. E aí ele foi obrigado, diante de uma estátua do deus Júpiter, a sacrificar para os deuses e renegar a sua religião. Ele não o fez e assim foi martirizado em praça pública. E ele foi assim martirizado no dia 24 de fevereiro do ano 304, em Cesareia da Capadócia. E é o que nós temos a respeito desse santo, que tinha uma fama de santidade muito grande e que, diante do perigo da própria morte, não renegou a sua fé e enfrentou, e pelo contrário, explicou para aquela gente toda que o correto era cultuar nosso Senhor Jesus Cristo e não aqueles deuses pagãos. Sede santos como eu sou santo, assim diz o Senhor. Se você gostou da história desse santo, se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, deixe seu joinha. E se você não é inscrito ainda no canal, inscreva-se no nosso canal no YouTube e ative o sininho para você receber muitos outros vídeos produzidos aqui pelo nosso canal no YouTube, principalmente pelo nosso quadro Conhecendo os Santos. Até amanhã com mais uma história de um santo para nós conhecermos. Conhecendo os Santos, uma produção Desterro FM.